O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos à espera do Espírito prometido. A liturgia da igreja não é simplesmente uma recordação, é uma atualização. Diferentemente também do que hoje nós entendemos por atualizar, porque o mundo tecnológico usa muito essa palavra, atualizar, né? E o que é o atualizar? É pegar o que é antigo e tornar mais novo. Em linhas gerais, isso. Você atualiza a versão mais recente do aplicativo, do software, e faz com que aquela versão mais atual, mais contemporânea, mais cheia de recursos, torne aquela versão mais antiga, mais cheia de sentido. O atualizar da liturgia é justamente o contrário. É pegar o mais novo e transportar para o mais antigo. Quando nós adentramos o mistério litúrgico, não é que nós vamos viver de novo o que aconteceu, não é na força da nossa recordação do ponto de vista antropológico e imagético, mas é pela força da graça nós somos conduzidos ao mistério. É viver novamente aquilo que a igreja celebra. Ou melhor, é viver de verdade, no agora, aquilo que na nossa história aconteceu no passado, mas que, como Deus não conhece limites temporais, para nós se presentifica na liturgia. E justamente por isso nós estamos à espera do Espírito Santo. Vejam, ainda que nós o tenhamos recebido pelo nosso batismo, nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos dos discípulos nesta semana, entre a Ascensão e Pentecostes. E justamente por isso a primeira leitura faz-nos uma pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Porque Paulo chega na região de Apolo chega à região de Corinto, percebe que a comunidade diz que crê, mas lhe falta um tempero. Lhe falta justamente a identidade cristã. Daí nasce a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? É a rinite do padre e o mofo da ermida. A resposta surpreende Apolo. Nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Olha, não é difícil a gente encontrar isso hoje entre os católicos. Porque para muitos o Espírito Santo é uma pombinha que a gente pendura no pescoço numa medalhinha, ou põe grandona assim, na época de Pentecostes, né? Ou o Espírito Santo é quase uma entidade que baixa e quase que uma entidade aí das religiões de matriz africana, ou mesmo algo do ponto de vista espírita. Mas o Espírito Santo é justamente o Espírito do ressuscitado. É o único Deus verdadeiro. Porque não existe três deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus.
Um só Deus, em pessoas três. E justamente sem o Espírito Santo, nós não conseguimos cumprir a nossa missão. Ontem, Jesus subindo ao céu nos dá uma missão: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Como que nós vamos anunciar o Evangelho? Pregando? Também. Mas a eficácia da pregação não está na sua retórica. A eficácia da pregação está na graça do Espírito Santo. E a melhor pregação para o anúncio do Evangelho é o nosso testemunho. Aí eu vou voltar com vocês agora, lá no Evangelho, mas não no sentido litúrgico, e vou terminar nele, mas no sentido literal. Os discípulos dizem assim para Jesus: agora a gente entende, porque você está falando claramente. Não está usando metáfora, não está falando parábola, a gente é meio burrinho, e você fica falando parábola aí, a gente fica, o que será que ele está querendo dizer? É de mim, por mim ou para mim? Por isso agora a gente sabe que você é o Filho de Deus. Interessante que vale lembrarmos que esta é a última ceia de Jesus. O contexto literal do recorte que nos foi apresentado como Evangelho é a última ceia. Quantos dias nós já estamos na última ceia, né? Na liturgia semanal. E aí eles dizem: agora nós cremos. Me surpreende, irmãos e irmãs, a clareza de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: vocês creem agora? Como dizendo assim: tá, sei, vocês vão crer, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que vai cada um para um canto. Esta hora que Jesus está falando é justamente a hora da paixão. Ele estava às vésperas da sua paixão, durante a última ceia. Saindo da ceia, Jesus começa a sua agonia. E o que acontece? Quando os apóstolos veem o pau quebrando, quando eles veem que a coisa ficou feia, que tem guarda para tudo quanto é canto, que Jesus está preso, apanhando e vai carregando a cruz, para onde que eles vão? Cada um para o seu canto. Jesus contesta a fé dos apóstolos com uma clareza tão grande, dizendo assim, no versículo 32, e me deixarei só. Quem que ficou ao pé da cruz? Somente um, né? Mas aí eu posso até fazer igual Jesus fez com os leprosos. Não eram 12? Onde estão os outros 11? Entendam, a fé não é um argumento intelectual. Não basta saber de Jesus. Não basta conhecê-lo do ponto de vista teórico, teológico. Tem muita gente que sabe muita coisa de teologia, mas na hora, me desculpe a expressão, que a porca torce o rabo, só a teologia não basta. Na hora das tribulações e da dificuldade, só saber o que Jesus disse e só saber do ponto de vista teórico e intelectual não nos sustenta na nossa decisão. Qual é esta paz que o Cristo nos dá e que é a paz que João recebeu? É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente pode entender de teologia, do Gênesis ao Apocalipse, da dogmática à pastoral, da liturgia à moral. E nada disso nos adiantará. Porque é o Espírito que faz com que nós permaneçamos unidos a Cristo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Porque o que nos salvará no final das contas, meus irmãos e irmãs, não é aquilo que a gente sabe acerca de Jesus e de Deus. E na hora do juízo nosso, particular ou universal, o que nos dará a salvação também não são as obras que fizemos em nome de Deus. O que nos salvará é justamente a permanência com Deus. Permanecer em Jesus. Se nós formos mais uma vez olhar esses evangelhos que estamos ouvindo, desde a 4ª semana da Páscoa, a palavra que Jesus mais insiste é no permanecer. Por que os discípulos fogem?
Porque agora eles entendem, mas ainda não dão a adesão do coração que só o Espírito pode produzir. Mas Jesus diz algo muito interessante. Ainda que eles fujam, Ele está lá. Ele permanece com eles. Vejam, agora vamos tirar esse contexto literal, isto é, da Escritura, onde nós ouvimos o Evangelho, e trazer para o contexto litúrgico. Por que a igreja coloca este Evangelho hoje? Porque a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo já é a nossa vitória. Ao subir aos céus, o Senhor uniu de modo definitivamente a divindade e a humanidade. Nada mais separa o homem de Deus. E quando Jesus sobe para o céu, nós ouvimos na primeira leitura de ontem, os apóstolos ficam maravilhados com a visão da glória de Deus. E aí faz todo sentido ouvirmos dizer, ou seja, sermos nós dizendo: agora nós sabemos que tu viestes da parte de Deus. Nós hoje podemos dizer assim: porque o Senhor voltou para o céu, nós sabemos que Ele é Deus verdadeiro, nós vemos. Mas Jesus diz assim, para mim e para você: não estando eu convosco, eu preciso vos alertar de uma coisa: no mundo tereis tribulações. Parece novidade para muita gente, né? Porque tem gente que acha que esse mundo é um mar de rosas. Só quem reza a Salve Rainha com o coração entende de verdade que isso é um vale de lágrimas. E isso não é ilusão. Olha, há uma vertente teológica surgida no início do século passado que diz que isso, sobretudo na teologia moral, né? Que isto é uma coisa que nós precisaríamos mudar de mentalidade. Esta oposição entre igreja e mundo. Que o mundo é um lugar bom, que o mundo é um lugar bonito, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. Bom, parece que quem acredita ou prega uma asneira desse tamanho, me desculpe tamanho e franqueza, nunca leu o Evangelho de João, nunca leu as cartas de João e nunca leu as epístolas paulinas. A nossa fé não é veterotestamentária, a nossa fé é neotestamentária. Cremos em especial lugar no Novo Testamento, que vai dar os contornos do Antigo. E basta usar um tiquitinho da razão, nem precisa usar a sua razão toda não, para entender o que Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Quem põe uma oposição entre mundo e ele é ele mesmo. Porque se o mundo fosse esse lugar tão bonito, e por mundo eu não estou falando aqui de coisas criadas, dos bichinhos, das plantinhas, não estou falando disso, dos seres humanos, eu estou falando de uma lógica exploratória corrompida pelo pecado e que manda em nós, e que está aí fora. Se esse mundo fosse o lugar onde nós precisaríamos estar de braços abertos, vem mundo, vem, nós queremos você, Jesus não teria dito que eu venci o mundo. Vejam, o versículo 33 coloca diante de nós uma opção muito clara: ou estamos com o vencedor do mundo, ou estamos com o perdedor da batalha, que é o mundo. Agora, para permanecer em Cristo, nós precisamos do Espírito Santo. Só o Espírito do ressuscitado pode nos dar a força necessária para termos coragem. Esta expressão é que eu gostaria de concluir esta homilia: tendes coragem. Para ser de Deus, sobretudo hoje, na sociedade que vivemos, e me desculpe dizer, no mundo que vivemos, é necessário muita coragem, porque não é fácil. Todo momento nós somos colocados à prova, seja por aquilo que fazemos, seja pelo modo como comportamos, e seja por aquilo que os outros esperam de nós. Coragem. E a nossa coragem vem justamente da experiência que fazemos com o Espírito Santo, porque Ele não nos permite nos afastar do Espírito do ressuscitado, ou melhor, do ressuscitado. Não é que só o cristão tem tribulação, não. Tribulação todo mundo tem. Cristão ou não cristão, crente ou ateu, todo mundo tem tribulação. A diferença
está no modo como enfrentamos a tribulação. Jesus diz: disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. E ainda vai dizer mais à frente, vou até antecipar um pouco os evangelhos da próxima semana: esta paz eu não vos dou como o mundo a dá. Bom, como que o mundo dá paz? Justamente com guerra. Se quisermos a paz, precisamos nos colocar em conflito um com o outro. Se quisermos a paz, precisamos investir recursos financeiros, recursos intelectuais e buscar a todo custo uma situação onde todos se toleram. Jesus não nos dá uma paz de fora para dentro. A paz que vem do Cristo não é uma ilusão e nem uma ausência de conflitos do ponto de vista, agora eu não serei confrontado com mais nada. A paz do Cristo vem de dentro para fora. E esta paz nós temos mesmo em meio às tribulações. Olhemos para a cruz. Quem em sã consciência diria que Jesus Cristo não estava sendo atribulado naquele momento? Aliás, estava sendo atribulado no seu corpo, atribulado também na sua mente e na sua psique, nos seus afetos. Mas o Cristo pregado na cruz mostra-nos o que é um coração em paz, sereno. Esta é a diferença de quem age no Espírito. Diante das tribulações, tem a paz que vem do ressuscitado. Tem a paz daquele que está sentado no trono de glória. Sabe da luta, não é indiferente à dor nem ao sofrimento que lhe toca, mas tem uma serena confiança de que isso não é a palavra definitiva, porque está unido também no sofrimento e nas tribulações àquele que venceu. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, já é a nossa vitória. E tomaremos parte desta vitória quando tivermos a coragem de agir no Espírito Santo. Portanto, nesta Eucaristia, que o Senhor nos conceda uma porção renovada do seu Espírito de santidade e de vida. Que o Espírito do Senhor transforme o nosso coração e faça-nos verdadeiramente suas testemunhas, a fim de que tenhamos a coragem para lutar contra este mundo e recebermos a vitória que não é nossa, mas é daquele que venceu por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor, que